Oi, gente. Hoje eu estou passando por aqui para perguntar para vocês se vocês sabem quem foi Carlos Cachaça. Carlos Cachaça foi um grande compositor de sambas brasileiro. Ele foi fundador, um dos fundadores do Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. O principal parceiro do conhecido Cartola, Carlos Cachaça, tem mais de 500 sambas compostos. Carlos Cachaça nasceu no Rio de Janeiro, no Morro da Mangueira, no dia 16 de agosto de 1902, e ele era com o nome de Carlos Moreira de Castro. A família morava ali no Morro da Mangueira, numa casa alugada pela Estrada de Ferro Central do Brasil, onde o seu pai trabalhava. Seu pai chamava Carlos. O que ocorre é que eles tiveram que deixar muito cedo a casa, porque Carlos, o pai, abandonou a família. A mãe chamava Inês, e ela tinha 6 filhos, ainda crianças, inclusive o Carlos Cachaça, que foi morar com o seu padrinho, o português Tomás Martins, que tinha uma série de casas ali no Morro da Mangueira. O português Tomás Martins, padrinho de Carlos Cachaça, era analfabeto. Quando o Carlos Cachaça foi morar com ele, aos poucos o Cachaça foi incumbido de cobrar os aluguéis dos inquilinos e ajudar o padrinho na administração financeira. Carlos Cachaça, desde muito cedo, se interessou pelo samba. Ele cresceu em meio a blocos de cordões carnavalescos e acompanhou ativamente o surgimento das escolas de samba na comunidade e depois na cidade do Rio de Janeiro. O apelido de Cachaça foi dado pelo tenente Couto, tenente do Corpo de Bombeiros, que percebeu que o menino Carlos era o único que bebia cachaça nos bares, nas rodas de samba, enquanto todos os seus outros colegas bebiam cerveja, mas Carlos Cachaça tomava só cachaça. Então, na casa desse tenente, havia reuniões de rodas de samba, e havia 3 Carlos. Então, a título de sugestão, o tenente sugeriu que, para facilitar a comunicação, que se chamasse o menino de Carlos Cachaça. Carlos Cachaça abandonou o ginásio para se dedicar, abandonou os estudos no ginásio para se dedicar exclusivamente ao samba. Com 12 anos, ele já desfilava nos cordões e blocos carnavalescos da comunidade. Com 16, ele já era pandeirista de um grupo de samba. Com 20 anos, ele compôs seu primeiro samba, que se chamou Não Me Deixaste Ir ao Samba na Mangueira, que tempos depois ele mesmo gravou com o nome de Não Me Deixaste Ir ao Samba. Aos 21, ele fez seu primeiro sucesso, chamado Ingratidão. Aos 23 anos, ao lado de Cartola e outros amigos, ele fundou o Bloco dos Arengueiros. Esse bloco é que viria a dar origem à Escola de Samba da Mangueira, do qual ele também foi fundador. Aos 24 anos, Carlos Cachaça passou a trabalhar, olha a coincidência, na mesma empresa onde o pai havia trabalhado. Ou seja, a Estrada de Ferro Central do Brasil. Ali ele começou por baixo e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E trabalhou até os 63 anos. Ele trabalhou lá por 39, 40 anos quase. Dos 24 aos 63. 39 anos, e saiu aposentado como oficial de administração. Carlos Cachaça foi o primeiro compositor a incluir nos sambas elementos históricos, nos sambas enredos, elementos históricos.
Ele foi o primeiro que fez isso, que é uma prática utilizada até hoje em quase todas as escolas. Aos 30 anos de idade, 1932, ao lado de Cartola, ele compôs o samba-enredo Pudesse Meu Pai para Mangueira. Com esse samba-enredo, com esse desfile, em 1932, a Mangueira foi campeã, junto com o samba do Cartola e do Carlos Cachaça. Só que, assim, a diferença entre Carlos Cachaça e Cartola é que Carlos Cachaça sempre foi mais recluso, sempre foi mais tímido, sempre foi mais recatado. Enquanto Cartola gostava de tocar seu violão, gostava de aparecer. Talvez por isso, os cantores de rádio da época não gravavam muito as músicas do Carlos Cachaça. Algumas exceções aqui, ali, como Horácio de Almeida, por exemplo, né? Tanto é verdade que Carlos Cachaça só foi gravar o seu primeiro álbum solo aos 74 anos de idade. É verdade, 74 anos de idade. Quando ele completou 78 anos, ele lançou o livro Fala Mangueira, ao lado de outros atores. Quando ele fez 95 anos, ele foi homenageado pela escola. Carlos Cachaça foi casado com Dona Maria Aida da Silva, com quem teve 3 filhos, Luco, José Carlos e Marinês. Depois de algum tempo, ele se separou de Maria Hilda e casou-se com Dona Menininha. Dona Menininha chamava-se Clotilde da Silva e era irmã da Dona Zica. Com Dona Menininha, o Carlos Cachaça conviveu durante 45 anos, até a morte dela, em 1983. No final da vida, o Carlos Cachaça teve que sair do Morro da Mangueira e ir para o Engenho, onde ele morou ao lado de uma das filhas e dos netos. Pouco antes de sua morte, ele foi diagnosticado com pneumonia e morreu da pneumonia e da senilidade aos 97 anos. Carlos Cachaça, Carlos Moreira de Castro, famoso Carlos Cachaça, foi um dos grandes compositores de samba desse país. Não esqueça,